Ecnotalks, ver, ouvir, ver, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Ecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Ecnotalks, o podcast de economia fala a tua língua. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, alguém que nos mostra que aprender sobre dinheiro também é para crianças. Ela é educadora financeira infantil, criadora do projeto Hey Money e autora do livro Despertar o Gênio Financeiro do seu filho. Com todos estes projetos já ajudou milhares de famílias. A Cristina transformou experiências pessoais em missão de vida e hoje vai-nos mostrar como podemos moldar a mente dos mais novos a nível financeiro. Preparem-se para uma entrevista que promete ser muito inspiradora. Cristina, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui com vocês e dar-vos os parabéns pela vossa iniciativa. Vocês, ao fim e ao cabo, acabam por fazer parte já do meu público-alvo e é realmente inspirador ver que realmente as finanças e os investimentos, portanto, tudo que está ligado à economia e finanças, começa a afetar e trazer estes projetos também tão especiais com pessoas da vossa idade. Fico muito, muito, muito orgulhosa de vocês. Obrigada! Pronto, então vamos dar início às perguntas. Começamos um bocadinho sobre a sua história pessoal. Qual é que foi assim, um momento de clique na sua vida que a fez decidir ensinar finanças a crianças? Esse momento não apareceu assim de um clique. Foi uma espécie de unir os pontos, sabes? Connect the dots. Eu tenho uma história pessoal muito marcante e foi isso que ao fim e ao cabo acabou por fazer com que eu me interessasse por finanças pessoais e investimentos e que teve a ver com a falência da minha família quando eu tinha se calhar a vossa idade. Eu tinha 17 anos, portanto estava prestes para entrar para a universidade e isso acabou por ser determinante para que eu me dedicasse mais às finanças pessoais e investimentos. Uma realidade que até aquele momento era estava completamente fora do meu radar. Mas as finanças para crianças entra há 11 anos atrás, quando eu sou mãe do Tomás. E porquê é que entrou? Eu não sei explicar porquê, mas quando o Tomás nasceu eu comecei a ter uma preocupação muito grande em querer transmitir e falar de dinheiro com o meu filho. Como eu já estudava finanças pessoais e já era investidora há muitos anos, por força do que me tinha acontecido, eu achava que eu tinha os conhecimentos básicos para poder ensinar uma criança, àquela altura, quando eu comecei a ficar mais desperta para isto, o Tomás estava essencialmente com 1 ano de idade. Eu lembro-me bem disso porque eu fiz uma festa de 1 ano de idade ao meu filho, grande ainda para a família, e lembro-me perfeitamente de ter mandado fazer 2 cofrinhos, um do Super-Homem e outro do Batman. Porquê? Porque já havia muito esta minha sensibilidade para que isto começasse a ser um tema que também que a família percebesse que era uma coisa que eu gostava de começar a transmitir ao meu filho. Só que, como tudo na vida, quando nós temos um filho, vocês ainda não sabem, mas um dia, quem sabe, saberão, oxalá saibam, se for um sonho vosso, quando nós temos um filho de 1 ano, quando uma criança de 1 ano não se interessa por algo que nós estamos a tentar fazer com eles, obviamente o problema não pode ser da criança. É um bocadinho óbvio, não é? Porque às vezes nós damos estas desculpas quando eles são um bocadinho mais velhos, não gosta, não se interessa, e achamos que já tem a ver com a criança em si. Quando eles têm 1 ano de idade, dificilmente tem a ver com a criança. E então eu comecei a perceber que, de certeza, que era eu que não estava a conseguir fazer passar a mensagem. E foi aí que eu comecei à procura, intencionalmente, de conteúdo relacionado às finanças especificamente para crianças. E é quando eu tenho assim uma primeira grande desilusão, quando eu me apercebo que no mundo há muito pouco conteúdo especificamente direcionado para crianças. É óbvio que nós temos os Estados Unidos que já têm isto nos currículos, temos o norte da Europa que também tem isto nos currículos, mas não é uma forma massificada, simplificada, acessível a tudo e a todos. E então, mas pronto, eu na altura não estava propriamente focada em fazer disto a minha vida e, portanto, pura e simplesmente procurava conteúdo e tentava estudar cada vez mais sobre isto para poder, pura e simplesmente, trazer isto para casa. E então fui fazendo este percurso, portanto, tudo o que eu encontrava em termos de cursos, livros, podcasts, que eu fui encontrando que falassem sobre o tema, eu fui consumindo. Principalmente nos Estados Unidos, que acabei por fazer um curso com a Beth Koblinger, que também é autora de um livro que eu recomendo a toda a gente. Como é que se chama?
make your kids a genius, make your kids a money genius, maybe even if you are not. É qualquer coisa assim. Já não me lembro precisamente do título do nome, mas procurei qualquer coisa assim, Beth Koblinger, e tem a ver com... É o único livro que ela tem de finanças para crianças. Fiz um primeiro curso com ela, depois fiz também um na Austrália, com uma brasileira que se radicou na Austrália, Priscila Rossi, e depois acabo por fazer uma pós-graduação no Brasil, especificamente de finanças para crianças. E é quando eu começo, quando eu faço essa pós-graduação e tenho contacto com as neurociências, a pedagogia e tudo isso, é quando eu de repente começo a perceber onde é que realmente estavam os meus grandes erros na transmissão do conhecimento ao meu filho. Portanto, eu brinco muitas vezes, sem brincar, a dizer que o problema muitas vezes não é o conhecimento que nós temos, é a forma como nós transmitimos este conhecimento. Porque às vezes as pessoas não têm falta de conhecimento, não sabem descomplicar esse conhecimento, a abordagem que fazem com esse conhecimento é que muitas vezes não é a melhor e faz com que isso não chegue ao interlocutor. E foi quando eu percebi isso. E porquê é que as neurociências foram tão determinantes? Porque quando nós entendemos como é que o cérebro das crianças e dos adolescentes funciona, é quando nós percebemos onde é que existe 99% dos erros dos adultos face às crianças e adolescentes. Porque nós muitas vezes assumimos que vocês e as crianças mais pequeninas são pura e simplesmente a nossa versão em miniatura. Esquecemos que vocês estão em crescimento, em progressão, que o vosso cérebro ainda está a fazer muitas sinapses, a fazer muitas ligações, a amadurecer, e portanto isso faz com que a maneira como vocês assimilam, eu digo vocês porque vocês fazem parte deste do 0 aos 18, vocês assimilam o conhecimento é totalmente distinta. Isso foi transformador na minha vida. E na forma como eu comecei a ensinar o Tomás, porque eu costumo dizer que eu fiz tudo o que estava errado. Portanto, imaginem tudo o que estava errado, eu falo disso no meu livro, todos os erros possíveis e imaginários, tudo aquilo que eu hoje em dia advogo que não se deve fazer, porque é que não se deve fazer e etc. Não só porque estudei sobre isso, mas porque eu própria cometi todos esses erros e acabei por validar que realmente não são a abordagem mais correta. Quando é que isso se transforma então na Money ou neste projeto que vocês agora acabam que existe e que é mais conhecido? Isso teve a ver já com uma outra situação, que foi eu sou engenheira de formação e durante mais de 20 anos da minha vida eu andei pelo mundo a fazer obras, grandes construções, e eu viajava muito, muito. E quando eu digo muito, é mesmo muito. Vocês, às vezes as pessoas não têm bem a noção que eu chegava às vezes na mesma semana a estar em 3 países diferentes. E portanto, quando nós somos de mães, e era um sonho meu de criança ser mãe, nós começamos, a vida muda muito, a forma como nós encaramos a vida muda muito, as prioridades mudam bastante, e eu comecei realmente a achar que assim, eu quero estar mais tempo em casa, eu quero estar mais tempo com o meu filho, eu quero poder acompanhar mais o meu filho. E portanto não foi uma transição de carreira porque eu não gostasse do que fazia, porque eu estava insatisfeita com o trabalho, porque não era bem remunerada, porque não, nada disso. Foi pura e simplesmente porque achei que naquela fase da minha vida já não estava a fazer tanto sentido aquilo que eu fazia face à minha prioridade, que era realmente a família, e estar com o meu filho, e depois mais tarde depois também com a Teresa. Ainda tive alguns anos a fazer na área da construção, eu não estou completamente desligada dela, mas foi precisamente há 3 anos que se abriu assim uma espécie de uma oportunidade para que eu pudesse dar este salto. Mas na altura não foi um salto imediato, vou deixar a construção e vou trabalhar finanças para crianças. Foi nada disso. Foi um bocadinho na busca de o que é que eu vou fazer com tudo aquilo que eu já sei, com todo este meu background. Já são 20 anos de experiência nesta área, se calhar posso arranjar aqui uma outra maneira de monetizar isto, de partilhar o meu conhecimento e etc. Porque eu fiz muitos anos gestão de risco e gestão de contratos, e portanto se me perguntarem diretamente, eu quando saio desta minha carreira, eu achava literalmente que eu ia ensinar toda a minha experiência na área da construção. Só que quando eu estou nesta busca dessa minha trajetória, é quando se juntam os tais pontos. É quando eu percebo, quando me pedem para fazer um exercício muito simples, que é colocar no papel aquilo que são as datas mais marcantes da nossa vida, boas ou más. E eu de repente, quando a gente faz este timeline, eu apercebo-me que há realmente este episódio, que foi muito marcante na minha vida, e porque se arrastou também durante muitos anos, a história da falência da minha família,
e eu olho para aquilo que foi o meu percurso e os meus interesses e eu começo a dizer assim, que engraçado. Aquilo que foi a maior dor da minha vida e da minha família transformou-se naquilo que eu mais gosto de estudar e de ensinar aos meus filhos ou às pessoas que estavam próximas de mim. Então é quando os pontos se juntam e eu digo assim, se calhar há mais pessoas que tiveram a mesma dificuldade que eu tive, que é como é que eu transmito este conhecimento aos meus filhos? Como é que se ensinam crianças? Como é que se consegue trazer este tema para o universo das finanças e dos adolescentes? E então foi quando eu, lá está, mais intencionalmente, começo a dizer que se calhar faz sentido eu procurar aqui ter um projeto que ajude outras pessoas, outras famílias, a não passar por aquilo que eu tive que passar, na procura do conhecimento. Porquê? Porque o caminho ia ser muito mais curto, porque eu já tinha feito essa jornada, tinha aqui várias estratégias que eu já adotava e que estavam validadas não só na minha casa, mas também com outras pessoas que eu ia ajudando. E, portanto, eu comecei a desenvolver, foi assim. Portanto, não foi uma coisa, às vezes as pessoas pensam, não, ela acordou um dia ou era uma coisa que ela já sonhava há vários anos, e não foi assim. Portanto, foi uma construção, mas acima de tudo foi perceber que a minha história pode realmente mudar milhares de famílias. Sim. Foi essencialmente isso. Muito bonito. Obrigada. Agora, nós queremos perguntar qual é que foi o maior erro que já viu no seu trabalho? Bom, eles são vários erros e são vários erros e vários mitos que estão relacionados com as finanças e com as finanças especificamente para crianças. É óbvio que, vou dar aqui alguns exemplos, assim, os maiores, digamos assim. O primeiro é, por exemplo, acharmos que falar de dinheiro com crianças que ainda não sabem contar ou que não sabem os números, que é completamente prematuro. Portanto, que é um tema muito cedo, que não faz sentido. Porquê? Porque eles ainda nem sequer sabem contar, eles ainda nem sequer sabem os números e, portanto, não faz sentido falar de dinheiro quando estamos nesse universo. O que não tem nada a ver, porque vocês estão na área das económicas e sabem que é uma competência muito mais social e comportamental do que propriamente há uma pequena parte da área das finanças e dos investimentos que realmente é matemática financeira. Mas para o investidor comum ou para as pessoas comuns, como eu brinco muitas vezes, a gente só precisa de saber fazer contas de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Porque não vamos ser todos gestores financeiros, não vamos fazer todos modelos matemáticos, não vai ser por aí o caminho da esmagadora maioria das pessoas que vai lidar com o dinheiro, que somos todos, independentemente daquilo que nós venhamos a ser no futuro, não é? Portanto, é daquelas coisas que é o mais democrático que não há, porque independentemente das escolhas que a gente faça na nossa vida, o dinheiro vai estar presente sempre. Porquê? Porque a sociedade está organizada em função disso e, portanto, não há forma. Portanto, o primeiro eu diria que é exatamente a questão de confundir que para ensinar finanças às crianças tem que haver aqui uma base matemática ou um conhecimento prévio da numerologia ou da literacia, o início da literacia das crianças. Portanto, está completamente fora de questão. A minha filha e variedíssimas crianças que a gente hoje acompanha começam a lidar com o dinheiro e a saber fazerem escolhas sem sequer saberem um número. E aprendem muitas vezes os números através das moedas e pelo contacto diário com o dinheiro. Depois, um outro erro muito comum tem a ver com a remuneração das notas de escola e das tarefas domésticas. Cá em Portugal não há tanto esta questão da remuneração da tarefa doméstica, há muita remuneração da tarefa de escola e do bom comportamento e das pessoas associarem o sucesso escolar ao sucesso financeiro. Pronto, e esse sim é um erro crasso, porque é nós estarmos a misturar dois universos que não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas que nasce de uma coisa muito simples, que tem a ver com, se não for assim, como é que eles vão dar valor ao dinheiro? Porque na realidade nós, quando somos adultos, lá está nós depois a transportar aquilo que são os nossos conceitos e crenças dos adultos para as crianças, que é, nós temos que simular na infância aquilo que vai ser a vida dos adultos, que é, nós vamos ter um trabalho e, portanto, se nós não trabalharmos, não ganhamos dinheiro, então eles têm que perceber que têm que trabalhar para ganhar dinheiro. E eu acho que o problema está exatamente logo aqui, porque nós não trabalhamos para ganhar dinheiro, nós trabalhamos para gerar valor a determinadas empresas, às empresas, ou seja, até mesmo se for um trabalho social, eu estou lá para gerar valor às pessoas que lá estão, e é por força disso que eu sou remunerada. E eu acho que tem a ver exatamente com isto, que é,
a confusão e os mitos e as crenças que, ao fim e ao cabo, são passadas de geração em geração e que, obviamente, se não houver ninguém também a alertar que são erros, que são equívocos, as pessoas perpetuam a achar, obviamente, que estão a fazer o melhor. Porque isso é a tal história. Eu acho que a área mais complicada sempre é quando nós nem sequer temos consciência de que algo que estamos a fazer não está correto, não é? E, portanto, se nós não temos essa consciência, nós continuamos a fazer, porque de uma forma ou outra não sabemos, não temos mais conhecimento do que esse. Portanto, existem outros erros, claro que existem mais erros, mas eu diria que estes dois são realmente assim as crenças mais enraizadas que nós temos. Primeiro é que é cedo demais, não é assunto para criança, e depois o outro, que temos que estar ligados aqui à literacia, portanto tem que haver aqui uma base prévia de literacia para se poder começar a falar destes temas, e então depois eu dizia o culminar, digamos assim, enumerando aqui 3, que seria essa questão para dar valor ao dinheiro, nós temos que ter aqui uma retribuição, e já agora só a dar uma adenda aqui nesta última parte, especificamente na parte da remuneração das notas de escola e tarefas domésticas, e porque é que eu digo que é pegar em 2 universos que ainda por cima podem ser muito conflituantes. Porque depois são exatamente os mesmos pais que em casa esperam que os filhos, sem receberem nada, façam essas tarefas. Ou seja, os pais têm 2 atitudes e 2 comportamentos completamente distintos face ao interesse que eles querem passar. Ou seja, explicando, eu tão depressa digo, se fizeres a cama eu dou-te 2 euros, como a seguir, se isto não acontecer, porque depois, e eu já explico aqui um bocadinho melhor qual é o perigo disto, que se isto não acontecer é dizer assim, mas é obrigação tua fazeres a cama. Só que na realidade aquilo que eu estou a ensinar é que é assim, não é obrigação porque tu não me estás a pagar. Portanto, ou seja, há aqui 2, e os pais ainda ficam, portanto, abrem aqui um novo portal, que é o que eu costumo dizer, abrem aqui um portal muito mais complexo, porque a partir do momento em que nós metemos dinheiro naquilo que são as regras da boa convivência de uma família e do viver em comunidade, de cuidar do próximo, e colocamos dinheiro no meio disto, nós estamos a abrir aqui uma janela complexa neste sentido. Quando eu digo a uma criança que ela, para fazer a cama, recebe 2 euros, eu estou a deixar, ou estou a dar a oportunidade de escolha a esta criança e dizer, mas eu não quero receber 2 euros. E os pais não veem isto nesta perspectiva, que é, então se a criança disser que não quer, o que é que a gente vai fazer? Qual é o comportamento esperado dos pais se a criança disser que não? Porque no trabalho eu também tenho, se a gente quer imitar o trabalho, eu no trabalho também tenho a possibilidade de dizer que eu não quero receber esse salário, eu não quero trabalhar aqui, certo? Então quando eu digo que não quero receber para fazer a cama, o que é o comportamento esperado? É ele nunca mais faz a cama? E portanto ficamos com a cama por fazer para sempre? Ou eu vou aumentar a retribuição para fazer, então isto não tem fim. Não é? Porquê? Porque nós estamos a conflituar 2 áreas que não podem ser colocadas no mesmo saco. Acima de tudo porque eu não estou a gerar valor, porque o dinheiro vem da geração de valor. Não é? Se eu não gero valor, eu não recebo dinheiro. E as crianças não geram valor. Elas ganham dinheiro para aprender a lidar com o dinheiro. Portanto, aqui também desmistificar 2 palavras que muitas vezes se confundem, e porque em Portugal nós não temos o mesmo léxico, por exemplo, anglo-saxónico, não é? Que é o make money, nós só temos ganhar, mas a verdade é que nós podemos também dizer gerar, mas não é tão comum, não é uma linguagem tão comum. Mas a realidade é que é assim, quem ganha dinheiro não gera valor. Quem gera dinheiro está a gerar valor ao próximo. As crianças ganham dinheiro porque é suposto elas aprenderem a gerir o dinheiro através do dinheiro que ganham. Quem gera valor, portanto tem um trabalho, está a fazer dinheiro. E, portanto, há aqui e tem muito a ver com isto. Portanto, É a diferença. A grande diferença entre uma coisa e outra. Portanto, resumindo, mas já me estendendo, eu diria que estes 3 são realmente assim os que mais marcam aqui a nossa sociedade, ou pelo menos as mentalidades dos pais e dos educadores ainda são muito estes três erros. Uhum. E como é que ser mãe influencia a sua abordagem na educação financeira? Muda tudo, porque primeiro é assim, nós quando somos mães, nós passamos a ver o mundo de uma forma completamente diferente. E quando eu digo que começamos a ver o mundo, não é trazer para aqui este romantismo que às vezes também se coloca do lado da maternidade, que é, nós agora tudo passa em função dos filhos, nós deixamos de ser nós e tudo é os filhos. Nada disso.
é realmente ter uma parentalidade muito mais consciente, no sentido de, ok, o facto de comigo ter sido feito de determinada maneira, o que é que eu quero para o meu filho? Quero passar os mesmos valores, sim ou não? Quero perpetuar ciclos, sim ou não? Porque muitas vezes, e vocês estão nessa fase, e já tiveram de certeza várias vezes, raiva dos vossos pais. E eu gosto muitas vezes disso porque a gente tem vergonha muitas vezes de dizer as coisas que sente, não é? Porque os nossos pais às vezes contrariam-nos, não nos deixam fazer coisas, às vezes não falam da melhor maneira, às vezes não atuam da melhor maneira. E nós temos fases, principalmente na fase da adolescência, em que nós chegamos até a sentir raiva, ódio, não é? E depois não dizemos, porque não se pode dizer. Mas eu já estive no vosso lugar e sei que é assim. E o que é que isso... E muitas vezes até dizemos uma frase, não sei se alguma de vocês já uma vez passou por isto, mas dizemos uma frase muito comum que é assim: eu quando for grande, ou quando for mãe, eu não vou fazer o que os meus pais fizeram comigo. Nós muitas vezes dizemos isto, não é? E quando somos mães, nós temos uma tendência muito natural de repetir os erros que cometeram connosco. Porquê? Porque nós não estamos a ter uma parentalidade mais consciente. E porque nós vamos pisar a infância para o resto da nossa vida. Eu costumo dizer que a infância é o chão que nós vamos pisar para o resto da nossa vida. É na infância que nós construímos as nossas crenças, o nosso sistema de valores, a personalidade que enraizamos mais, quem vamos ser, quem gostávamos de ser. E, portanto, naturalmente, quando somos mães ou pais, isto vai vir muito mais à tona. E se nós não tivermos aqui uma parentalidade muito mais consciente, intencional, corremos muitas vezes o risco de repetir ciclos que muitas vezes nós próprios, quando fomos crianças e adolescentes, jurámos a pé juntos que jamais iríamos fazer. De certeza que vocês têm nas vossas famílias situações em que já viram que é assim, olha, está a ficar exatamente como a tia, exatamente como a mãe. Porquê? Porque tem a ver com isto. E, portanto, o que é que nós praticamos ou o que é que eu pratico, e é uma das bases da metodologia da Emmanuel. Uma parentalidade muito mais consciente, portanto, trago muita neurociência, os princípios da parentalidade consciente e positiva. E isto quer dizer o quê? Uma parentalidade positiva e consciente é respeitar a criança e o adolescente tal e qual como eles são. Porque vocês já não, felizmente, mas eu venho de uma geração em que só havia um estilo de paternidade, que era autoritário. Eu mando, tu obedeces. Hoje em dia nós já conseguimos ter aqui uma maior consciência, lá está, de que as coisas não são assim, não é? E quando eu digo que nós temos que respeitar a criança e o adolescente enquanto ser humano, isso não quer dizer que vocês possam fazer tudo. Agora, vocês podem ser ouvidos, vocês podem tomar parte em determinadas áreas da vossa vida e que estejam acordadas entre os pais e etc., em que vocês têm e deve-vos ser dada essa capacidade de decisão, ou pelo menos de serem ouvidos. Se depois as coisas vão acontecer ou não, lá está, cada família tem que arranjar aqui o seu equilíbrio. E isto é o que torna também a educação financeira um regulador muito grande dentro das famílias, porque o dinheiro ainda é um tabu muito grande, acaba por ser um dos fatores que gera, muitas vezes dentro das famílias, conflito, ansiedade, stress, discussão. E quando nós conseguimos trazer o dinheiro de forma intencional para o universo das crianças e dos adolescentes, nós também estamos a dar oportunidade aos pais para serem muito mais conscientes na forma como falam, como atuam, como agem. E, portanto, eu utilizo aqui o brinco a dizer que eu utilizo aqui o dinheiro de duas maneiras. Uma, como ferramenta intencional para desenvolver competências socioemocionais das crianças, a autorregulação, a autoestima, o pensamento crítico, a tomada de decisão, porque o dinheiro permite-nos trabalhar estas competências, mas, ao mesmo tempo, também deixar as ferramentas técnicas de saber gerir dinheiro, de perceber o que é um investimento, porque é importante poupar, o que é gerar, o que é a diferença entre necessidades e desejos. Portanto, utilizamos o dinheiro de forma muito intencional para trabalhar aqui, ao fim e ao cabo, as duas grandes vertentes das económicas, que têm a ver com a economia comportamental e a área financeira, muito mais ligada aqui à área das finanças pessoais e investimentos. Portanto, é dessa maneira, enquanto mãe, que eu trago para dentro das finanças para crianças esta maternidade, digamos assim.
deixar de lado a ideia de que o dinheiro é assunto tabu. Completamente, completamente. Ela faz parte do dia a dia, não é? É inevitável. Não há nenhum dia que não se use dinheiro, Exatamente. ou até mesmo quando as pessoas, e eu tenho muito isso, quando as pessoas me dizem assim, mas eu tenho muitos dias em que eu não gasto dinheiro. Por trás há uma decisão financeira, não é? Porque assim, Claro. se eu não gasto dinheiro, por alguma razão é. Há sempre a Não economia Não é? por Eu trás. e mesmo muitas vezes e isso é um ótimo ponto de vista agora, que é a não decisão é uma decisão. Uhum. Não é? Claro. Quando eu decido não decidir, eu estou a decidir, que é pura e simplesmente não fazer nada. Portanto, isto em si é uma decisão. E acho que é dar esta clareza e esta consciência de que tudo o que a gente faz na vida tem uma base financeira por trás. Quer a gente queira, quer a gente queira romantizar ou não isto, tem sempre uma base financeira. Podem-me dizer assim, Cristina, está bem, mas o dinheiro não é tudo na vida. Não é, mas afeta tudo aquilo que é importante na nossa vida. É verdade. Vai ter todas as decisões. Todas, todas. Agora vou fazer uma pergunta um bocadinho tricky. Ok. Se a sua vida fosse um orçamento familiar, quais é que seriam as categorias obrigatórias e as despesas assim não essenciais? Uma categoria despesas obrigatórias. Investimento, que apesar de não ser considerada uma despesa essencial para mim, é sem dúvida um investimento. E quando eu falo aqui de investimento, não é só investimento financeiro, é investimento em tempo de qualidade com a minha família, em conhecimento, e depois, obviamente, aqui a parte muito específica do investimento financeiro. Eu acho que é um pilar fundamental do meu orçamento, e do qual eu nunca descurei e que percebi muito cedo, se calhar cedo demais, que realmente o ouro está exatamente aí, portanto, no conhecimento, no priorizar aquilo que realmente tem que ser priorizado, que é o nosso tempo, e depois então, e que isso ao fim e ao cabo se consegue através do investimento financeiro. Portanto, essa sem dúvida seria para mim uma categoria considerada essencial. Depois, supérfluos. Olha, eu posso-vos dizer muito honestamente que é assim, eu não ligo nada a bens materiais, portanto, eu ligo zero a carros. Quem me conhece até brinca, porque assim, eu para mim, desde que tenha duas rodas, ande e está ótimo. E, portanto, tudo o que sejam assim bens materiais, não ligo. Agora, há luxos que eu gostava de ter, mas que são não essenciais. Eu gosto de arquitetura, gosto de design, gosto de arte, portanto, mas são considerados supérfluos, como é óbvio. Portanto, aí seria categorias supérfluas, essenciais, sem dúvida, a área de investimento, a área alimentação, porque é uma área que eu também dou muita atenção, e a parte da saúde. Portanto, mas que eu ligo tudo à parte do investimento, porque isso para mim é tudo investimento, Investimento em nós próprios. Sim. Portanto, eu diria que, resumindo assim em duas grandes categorias, tudo o que são meios materiais para mim seria supérfluo, tudo o que para mim são área do investimento, seja ele de investimento pessoal, investimento financeiro, sem dúvida para mim é uma área do orçamento que é obrigatória, fundamental. Pronto, passamos então para o seu projeto, o Hey Money. Conte-nos tudo sobre ele, qual é que é a sua missão, como surgiu e como é que funciona na prática. Então, a grande missão da eMoney é nós, através da educação financeira das crianças, nós conseguimos realmente mudar mentalidades e comportamentos para que, de adultos, como é óbvio, portanto, de pais, educadores, de futuros professores nesta área, para que eles consigam realmente mudar as próximas gerações. Uhum. Porque o futuro de qualquer país, de qualquer nação e até mesmo do mundo, vem sempre das gerações que nós temos a possibilidade de mudar agora, não da minha geração. Portanto, quem vai liderar os futuros líderes deste mundo vão ser as gerações que neste momento estão a ser formadas, como a vossa, por exemplo, não é? E, portanto, a grande missão da eMoney é exatamente essa. Através da educação financeira, nós conseguimos mudar mentalidades, consequentemente comportamentos, para que eles possam, então, fazer, alterar as próximas gerações. Temos vários programas. Uhum. Temos um curso gravado, mas eu nem gosto muito de falar dele porque não é aí que está o ouro do projeto da eMoney. O projeto da eMoney foca-se essencialmente em dois formatos. Portanto, um é num programa de acompanhamento a pais e educadores, onde nós, através deste programa que é o Unlock Money, nós conseguimos realmente, e através da nossa metodologia, impactar a família de uma ponta à outra.
porque tem um acompanhamento muito próximo, portanto, não é como se fosse uma receita, não é? Portanto, há uma metodologia, há um passo a passo, há uma estrutura que a gente aplica, mas que depois é ajustada àquela família e a cada criança. Pronto, porque também há essa questão, muitas vezes, temos filhos da mesma idade, damos mesadas, damos o mesmo tipo de mesada, damos o mesmo valor de mesada. Não, portanto, é custom made, digamos assim, até porque a sociedade é assim que está organizada. E depois temos um outro programa, outro grande foco da eMoney, que é formar educadores financeiros infantis em Portugal. Portanto, ao fim e ao cabo, multiplicar Cristinas, Adoro a expressão. Muito Adoro. bom. multiplicar Cristinas porque realmente eu sou só uma e eu acho que nós, para conseguirmos chegar e para conseguir cumprir a minha missão, para conseguir chegar ao maior número de pessoas, eu preciso efetivamente que mais pessoas estejam capacitadas, não só na minha metodologia, porque está validada e testada, mas para podermos então ter pessoas nas salas de aulas, a dar workshops, a poderem realmente chegar junto de vocês nos vários ciclos, desde a creche, primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo. Isso iria fazer a diferença, sem dúvida. Completamente. Ainda esta semana, os nossos colegas de outras áreas comentaram com a nossa diretora de turma que não percebiam nada da área da economia. E é uma área que, como nós falávamos há pouco, não é? Quer dizer, independentemente do que é que cada um de vocês venha a ser no futuro, até porque nós ainda por cima estamos a passar, na minha perspectiva, por uma nova revolução aqui com a inteligência artificial, portanto, há muitas coisas que nós não sabemos o que é que vai surgir. Eu comparo isto, voltando aqui atrás, há 30 anos atrás, na minha época, quando surgiu a internet, e portanto, se há 30 anos atrás a gente me dissessem que nós íamos estar a gravar, é verdade, ou que iam haver youtubers, ou que iam haver bloggers, isso era impossível, isso era ficção científica, não é? Nem havia nomes, na altura nem sequer havia nomes para isto. E, portanto, nós não sabemos o que é que o futuro nos espera com a revolução que aí vem, e que já estamos a passar por ela, pela revolução da inteligência artificial, e muito provavelmente vocês vão até ter profissões que hoje em dia não conhecem e que não sabem os nomes. Mas há uma coisa que a gente sabe, a economia existe, ela vai perdurar, o mundo está organizado através do dinheiro e em função do dinheiro, portanto é assim que a sociedade se organizou, e, portanto todos nós vamos ter que saber lidar com o dinheiro. E isso é inevitável, portanto, sejam eles na vossa área, na área das económicas, vão para o científico ou natural, que não se chama assim agora, para não... Não, Ciências e tecnológicas deve ser, pronto, isto está tudo diferente, mas ou sejam advogados, ou sejam o que for, Vai ter vão atender telefones para um call center, seja aquilo que for, estas pessoas vão ter que saber gerir um orçamento, saber gerir dinheiro, saber fazer, lá está, saber fazer um troco, saber perceber quando vão fazer um crédito à habitação, se aquilo que lhes estão a pôr à frente faz sentido para eles, não faz sentido para eles. Saber estas nomenclaturas todas são decisões que marcam, e às vezes de forma muito marcante, a vida das pessoas. Portanto, eu costumo dizer que é assim, não saber hoje em dia literacia financeira é um bocadinho equivalente a não saber ler e escrever. Não é? Mal comparando, obviamente, mal comparando. Porquê? Porque se aprende da pior maneira do mundo, que é quando partimos a cabeça, não é? Cometendo erros. E é óbvio que é assim, o erro faz parte do processo, está bem? Eu gosto também muito de desmistificar essa questão, que eu acho que também é um mito muito grande, de que nós não devemos errar. Eu sou o contrário. Eu acho que a educação financeira infantil permite-nos exatamente isso. Perceber que errar faz parte do processo, nós conseguimos, de uma forma mais controlada, que os erros aconteçam numa fase em que não têm grandes consequências. Portanto, o que é que nós propiciamos através do método da eMoney? Dos 0 aos 18 anos, vocês têm a liberdade para poder errar as vezes que forem precisas num ambiente controlado. E o que é que isso vai permitir? Que vocês aprendam estas lições de forma prática e que não as repitam durante a vossa vida adulta. Porque é isso que nós fazemos dos 0 aos 18 anos com os nossos minis-mirins. Que é isso. Qual é que foi o desafio mais inesperado que teve ao longo deste projeto? É assim, há vários, não é? Porque cada família é uma família, as finanças são pessoais e não é por acaso, não é? Porque são pessoais e intransmissíveis, já dizia uma grande mentora minha, mas são vários e, portanto, quando nós estamos a falar de famílias e quando estamos a falar de crianças e de dinheiro, estamos a falar aqui de duas áreas muito sensíveis. Primeiro é o bem mais precioso de uma família, é um filho, e depois estamos a falar de um tema que gera muito atrito, não é? Mesmo às vezes em famílias
onde, teoricamente, o dinheiro não é escasso, não é? Porque às vezes há muito esta noção de que isto só acontece quando as famílias são escassas ou recebem pouco, e não é assim, não é? Mesmo em famílias abastadas ou com bastante capacidade financeira ou de gerarem bastante dinheiro por mês, é um tema que ainda tem muito tabu à volta dele. E, portanto, cada família é uma família. Agora, sem dúvida, onde é que existem tipicamente os maiores desafios? Quando nós temos um casal, por exemplo, em que já existe um lado que tem um nível de consciência muito, muito elevado para a importância de educar os filhos nesta matéria e o outro acha que isto é completamente desnecessário, é possível fazer este caminho? É mais lento? Porquê? Porque há aqui uma curva de aprendizagem e eu costumo dizer que a gente tem que mostrar os resultados para que a outra pessoa seja convencida. Depois, em famílias monoparentais também, porque muitas vezes temos aqui também depois o problema, muitas vezes mais uma vez, acabamos por dar a mesma coisa. Temos um lado que está muito mais consciente de que isto é uma necessidade e temos outro lado que se calhar não está para aí virado e não quer cooperar. Portanto, quando temos estas... E depois também com crianças, mas aí eu costumo dizer que não é tanto... O desafio é mais com os pais do que propriamente com as crianças em si. Quando nós temos crianças com algum tipo de transtorno, porque depois também existe muito essa crença, o meu filho está dentro de um transtorno do espectro do autismo, por exemplo, ou tem aqui alguma condição especial e, portanto, eu não vou conseguir. Antes, pelo contrário. Portanto, eu costumo dizer, o maior desafio de todos é muito mais com os pais do que propriamente com as crianças. São sempre o lado mais difícil da equação. Se o Hey Money fosse um super-herói financeiro, qual é que seria o seu superpoder? O superpoder que a Money gostava de ter é o do conhecimento. Era conseguir, assim numa flechada, se calhar, porque agora lembrei-me assim da Brave, assim de repente, que é uma das minhas princesas, não sei se ela é considerada princesa, porque ela é considerada princesa. Sim, pronto, a Brave, porque, lá está, ela própria tem um comportamento atípico daquilo que eram as princesas da Disney, e com ela, com uma flashada, a gente conseguisse distribuir pelo menos este nível de consciência a todos os pais, era sem dúvida o meu superpoder. A gente, assim, de repente, conseguir dispersar esse conhecimento por todos. Qual é que foi a história de maior impacto que já recebeu de alguma família que ajudou? A história até hoje, assim, mais comovente, digamos assim, é quando nos chega uma família que está bem desestruturada, num desses desafios em que há um lado muito mais consciente do que o outro e que a família está a passar realmente por desafios muito grandes, até mesmo a nível de casal, e perceber que simplesmente por nós começarmos a aplicar a educação financeira infantil com o filho, a vida desse casal se transformou completamente. E acabou por ser um ponto de união naquela família e que fez com que aquilo que era um casamento que estava à beira de acabar, neste momento está de vento em popa e que há, portanto, isso sem dúvida que é se calhar das histórias mais comoventes que eu tenho, é exatamente essa. E tenho, esta que eu me estou a lembrar aqui em particular, estávamos numa situação de ruptura completa, mas há vários casos em que não estamos nesta ruptura, mas que já estamos aqui com várias situações e o resultado é sempre este. É aquilo que o depoimento que eu mais vezes tenho quando passam nos meus programas é da transformação que a família sofre por aplicar isto em casa. É esse, para mim, sem dúvida, é o meu... É óbvio que eu adoro ver-vos a vocês a falar, a investir, a tomarem decisões e ver miúdos mínimos que eu tenho a fazer isso, e isso é delicioso, mas sem dúvida que nada paga o feedback de eu ver adultos serem transformados por estratégias tão simples que são aplicadas às crianças. Eu brinco a dizer que a educação financeira infantil é tão poderosa que toda a estrutura que a gente aplica com a criança é tão simples, porque eles conseguem fazer, que qualquer adulto consegue fazer. E, portanto, já o inverso nem sempre é real, não é? Nem tudo aquilo que a gente consegue fazer nas finanças pessoais e investimentos com os adultos, a gente consegue transmitir. E eu sou prova disso, eu tentei e não resultou. Viramos agora a nossa atenção para o seu livro, o livro Desperte o Gênio Financeiro do seu filho. Qual é que é a ideia central e que resultado espera para quem lê? O livro tem uma grande missão, que é ser um manual prático. Portanto, ter esta grande missão de desmistificar, primeiro de tudo,
o que é isto das finanças para crianças. Trazer aqui, e os primeiros capítulos do livro falam exatamente disso, o que é isto das finanças para as crianças, qual é que é a importância, qual é que é a grande diferença entre falar de finanças para adultos e falar de finanças para crianças, se isto devia estar nas escolas ou não. Portanto, tem assim uma primeira grande missão de desmistificar tudo isto que está aqui um bocadinho ainda numa área cinzenta do que é isto da educação financeira para crianças. E depois tem uma segunda parte do livro que pretende ser muito prática, muito mão na massa. Ou seja, uma espécie de, se vocês fizerem isto, e para as várias idades, vocês vão ter este resultado. Portanto, é um livro muito, como se fosse um manual prático que nós devemos ter ali na mesa de cabeceira, para que, quando começamos a aplicar isto, assim, olha, espera aí, porque eu lembro que ela escreveu qualquer coisa, isto dos 3 cofrinhos, como é que se aplica, qual é o primeiro, qual é o segundo, porque é que vamos fazer o sistema de mesadas, faz sentido, não faz sentido, que mesadas é que existem? Portanto, é realmente ser um manual prático para pais, educadores, futuros educadores financeiros infantis, professores. Portanto, é desmistificar a educação financeira infantil e conseguir que em casa, com pouco, as pessoas consigam começar. Isso é, sem dúvida, uma ótimo, ajuda sim. gigante. Qual é que é a estratégia favorita do livro? O livro não tem uma estratégia, é assim, há uma estratégia, a estratégia central de toda a educação financeira, pelo menos na minha metodologia, que se centra no sistema de mesadas. Mas o sistema de mesadas, sem as outras estratégias que eu aloco antes e depois, ou durante, não fazem sentido. Aliás, eu costumo dizer que dar uma mesada por dar, mais vale não dar. Há outras formas de nós educarmos financeiramente um filho, ou uma criança, ou um adolescente, sem utilizarmos a mesada da forma correta. Depois lá está, por isso é que eu estou a dizer desmistificar, porque não existe um único tipo de mesada, existem 9 tipos de mesada diferentes, com 9 objetivos completamente diferentes, e que trabalham entre eles, por isso é que é um sistema de mesadas. Portanto, esta diria que é a estratégia central de toda a metodologia da Emmanuel. Agora, ela só faz sentido se ela for trabalhada com as outras em satélite, que são o quê? É a base de toda a metodologia, é nós trabalharmos dos sonhos, e é através dos sonhos e da linguagem dos sonhos que nós conseguimos cativar as crianças e os adolescentes para este universo das finanças, porque nada melhor do que nós conseguimos acionar, isto depois também tem a ver com a neurociência, não é? Como é que eu consigo fazer que aquela pessoa preste atenção, como é que eu consigo ter aquele efeito de desenho animado? É um bocadinho isto. Portanto, o quadro dos sonhos, o trabalho dos sonhos dentro da Emmanuel tem o objetivo muito concreto de ser o desenho animado da vida das famílias. Portanto, ser o imã que faz com que seja o motor, o boost, para que tudo o resto funcione. Sem este motor, a coisa fica coxa. Tá? Depois de eu aplicar toda esta estratégia dos sonhos, então sim, eu estruturo um sistema de mesadas. Depois varia consoante a idade, como é óbvio, e vai sendo incrementada à medida que vocês vão crescendo. Vai sendo complexificada à medida que vocês vão crescendo. Mas aliado à estratégia da mesada, nós temos que aplicar a técnica dos 3 cofrinhos mais 1. Porquê? Porque eu cedo, na minha experiência de vida, e não com o Tomás, propriamente, com a minha experiência de vida, eu percebi muito cedo, ou muito rapidamente, que a grande virtude do dinheiro e da multiplicação do dinheiro vem da divisão do dinheiro. Portanto, quanto mais eu souber à cabeça fazer a divisão do dinheiro para alocar o dinheiro para os meus vários objetivos, para as várias categorias do meu orçamento familiar, mais rapidamente eu capitalizo e consigo ter juro composto em cima disto. Portanto, e então a técnica dos cofrinhos, que já existia, eu não inventei, o que é que eu redesenhei a técnica ela é muito conhecida pelos 3 milheiros, não é? Muito mais conhecida pelos 3 milheiros. Eu redesenhei, foi aqui uma estratégia com base neste conhecimento prévio do trabalho dos sonhos e da neurociência, ok? Porque cada um tem um objetivo muito específico e trabalha competências muito específicas. Portanto, é como se nós estivéssemos a construir uma casa, não é? Em que eu tenho as fundações, a seguir eu vou fazer a laje térrea, depois veio os pilares, e se eu não fizer isto desta maneira, a construção não vai ficar bem feita. Pronto. Então, tenho aqui, paralelamente à implementação do sistema das mesadas, tenho a técnica dos 3 cofrinhos mais 1. Mas a técnica dos 3 cofrinhos mais 1 não faz sentido se eu não lhe aplicar a estratégia da divisão.
Portanto, eu podia pura e simplesmente ser aleatório, não é? Ou seja, ok, temos aqui os 4 cofrinhos, agora tu geres, tomas as decisões. Mas eu, enquanto educadora, enquanto mãe, ou enquanto papel ativo de educar para as finanças, eu tenho este papel de orientar, por conhecimento prévio, o que é que faz mais sentido para cada coisa. E aqui o que é que eu faço, ou o que é que eu fiz? Eu transportei para estas, digamos assim, estas 4 grandes, existem outras, mas estas são as grandes 4 estratégias base da metodologia da E-Money. Eu transportei para aqui várias coisas. Não só estratégias que são adotadas nos adultos, por exemplo, quando eu falo da divisão, a estratégia que está subjacente, eu não a uso, a estratégia dos 50-30-20 eu não a uso taxativamente assim, mas é a inspiração para aquilo para a forma como ela foi desenhada. Para depois o salto para a vida adulta ser mais fácil e fazer sentido. E nas outras coisas todas a mesma coisa. Eu não inventei os 3 cofrinhos. Eu redesenhei a estratégia. Eu não inventei a mesada. Eu percebi que existiam vários tipos de mesada e que eles todos trabalham sobre um sistema. Eu não inventei a técnica do Vision Board. Eu redesenhei a forma como nós utilizamos esta estratégia e depois eu encadeei-as. Base disto tudo está não só parentalidade positiva, neurociência, parentalidade positiva e uma outra metodologia que eu tive a oportunidade de me aprofundar muito e porque quando o meu filho lá estava, foi pequenino, tive que estudar métodos de ensino diferenciados, porque não queria que o meu filho tivesse um sistema de ensino igual. E, portanto, a base de tudo isto é uma metodologia que se chama a metodologia da escola moderna, ou o movimento da escola moderna, e que é muito aplicado no norte da Europa, que provavelmente vocês sabem, e na Finlândia, que é uma metodologia muito mais interacionista, muito mais experimentação, através da técnica dos projetos e da cooperação e de partilha, portanto, colocando aqui o professor ou o educador, não como o centro do conhecimento, mas como o orientador e facilitador de toda esta dinâmica. Portanto, a ideia é exatamente isso, é dar as ferramentas, dar as estratégias, mas depois dar a possibilidade de vocês poderem tomar as vossas decisões num ambiente controlado, em que eu pura e simplesmente sirvo de mentor. Vou orientando, vou coordenando, mas não tomo as decisões por vocês. Vocês têm que experimentar, vocês têm que gerar curiosidade, vocês têm que querer saber. Portanto, o método está pensado assim desta maneira. Ok. Existe algum capítulo ou conceito que as pessoas subestimam, mas que é crucial? Não sei, se calhar o da neurociência. Eu tenho um capítulo dedicado à explicação de como é que funciona o cérebro de uma criança e se calhar é o capítulo, quando nós procuramos dentro de um livro de educação financeira infantil, é aquele que se calhar as pessoas dizem assim, deve ser uma curiosidade, é interessante ler, mas se calhar não dão a devida importância de que tudo o resto só faz sentido se eu respeitar os níveis de desenvolvimento e os graus de maturidade de cada criança e de cada adolescente. Se só pudesse deixar uma lição para pais e para filhos num livro, qual é que seria? Que nós ensinamos as crianças, nós começamos por ensinar as crianças e os adolescentes a gastar e não a poupar. Passamos então para perguntas mais gerais. Como é que vê a educação financeira nas escolas em Portugal hoje em dia? Eu sou uma apologista da educação financeira nas escolas. Tenho a noção que, muito provavelmente, quer dizer, já tivemos aqui alguns indícios, este ano já houve aqui uma alteração significativa com o redesenho da disciplina de cidadania, colocando a educação financeira como prioridade 1, mas, de qualquer das maneiras, eu acho que é muito incipiente, porque a educação financeira não é matemática financeira e a educação financeira precisa que as pessoas que dão educação financeira tenham preparação para dar educação financeira, que é diferente de terem uma boa relação com o dinheiro. Portanto, o que é que eu estou a querer dizer com isto? Eu sou completamente apologista que a educação financeira vá para as escolas, aliás, eu defendo isso no livro, mas não é, a escola também não é o caminho único que se pode fazer ou que se deve fazer. É essencial enquanto elevador social, porque sabemos que vai haver muita gente, muitas crianças, muitos adolescentes que só vão ter pelo menos esse contacto mais formal dentro das escolas e, portanto, tem que haver essa alavancagem através da escola, mas é um trabalho conjunto entre família e escola.
porque isto trata-se de uma competência, acima de tudo, social. E, portanto, por mais que a escola ensine a fazer de determinada maneira, mas se eu em casa não concordar com o que a escola faz, ou se tiver um comportamento completamente antagónico àquilo que a escola faz, na verdade o que vai acontecer é o que acontece, infelizmente, e que a gente vê muito no sistema de ensino atual, que é, eu na escola vou fazer A porque senão tenho mais notas, mas em casa eu vou fazer B porque é assim que cá em casa se faz e é aceito. Portanto, eu acho que é um trabalho conjunto e que, acima de tudo, eu acho que temos que caminhar para investir na formação destes professores. Pondo aí um ponto relevante, que não é obrigatório eu ter uma excelente relação com o dinheiro, ter as minhas finanças pessoais completamente maravilhosas para conseguir ensinar finanças para as crianças. Porquê? Porque existindo um método testado e estruturado, essas pessoas podem pura e simplesmente guiar por aí, não é? Eu costumo brincar a dizer que o professor de História não é historiador, nem tem que ser especialista em todas as áreas da História, mas segue um guião, segue um manual. É óbvio que teve formação base para poder ser professor de História. Quem diz de História diz... Disciplina qualquer, sim. Lembrei-me da História agora, porque sim. Mas de outra disciplina qualquer. É a mesma coisa com a educação financeira. Quais é que acha que são as tendências que vão moldar a literacia financeira nos próximos anos? Eu quero acreditar, e até porque trabalho todos os dias para isso, que vai cada vez mais, não só por necessidade de cada vez a sociedade se organizar mais e de cada vez haver mais escassez, temos cada vez mais problemas estruturais, não só ao nível da segurança social, mas também a própria reorganização do trabalho. Portanto, nós vamos deixar de ter carreiras, as típicas carreiras, isto é na minha perspectiva, e portanto eu acho que por força de tudo isso, da forma como todo o mundo se está a reorganizar, que a educação financeira vai ser cada vez mais uma competência que vai ser essencial. E quer a gente queira, quer a gente não queira. Portanto, há movimentações até a nível internacional para isso, não é? O BCE há 2 anos e tal já tinha dado essa recomendação que os Estados-membros colocassem a educação financeira nas escolas a partir dos 6 anos de idade. Portanto, temos visto algumas movimentações, mas a gente já sabe que quando vem uma recomendação, tarde ou cedo, ela passa a uma diretiva. Portanto, por aí, eu acho que ela vai passar a ser estruturante. E depois, a nível mais, digamos, social, eu acho que vai passar a ser uma moda. E eu costumo dizer que tem as coisas boas de ser uma moda e depois vai ter as coisas más de ser uma moda. Mas eu prefiro sempre que isto seja uma moda, porque a partir do momento em que é uma moda, toda a gente vai falar sobre isto, vamos ter a oportunidade para discutir, vamos abrir cabeças, vamos falar, e portanto eu prefiro que ela tenha este caminho e trabalho todos os dias para que isto realmente venha a ser cada vez mais uma moda. E se pudesse mudar uma única regra financeira na sociedade portuguesa, qual seria? Uma regra financeira. Aí teríamos que ir para a parte fiscal. Na realidade portuguesa teríamos obrigatoriamente que ir para a área fiscal. E aí haveria muitas, mas pronto. Atuava assim, na área fiscal, sem dúvida. Uma mensagem secreta para uma criança de 8 anos em mais ou menos 10 palavras. Uma mensagem secreta. Uma mensagem financeira? Secreta. Uma mensagem secreta. Uma mensagem secreta podia ser ensinar-lhe a estratégia do PDA. Sempre que fores fazer como se fosse um segredo, eu ia lhe dizer assim, sempre que fores fazer uma compra, faz sempre estas 3 perguntas. Precisas disso? Tens dinheiro e tens que comprar agora? E por último, uma pergunta mais reflexiva. Se pudesse voltar atrás no tempo, que conselho financeiro daria à Cristina de 16 anos? À Cristina de 16 anos, eu dizia... Eu não daria um conselho financeiro, porque acabei por perceber mais tarde que se calhar o caminho que eu tomei até foi bom. E o que eu lhe dizia para lhe acalmar o coração, e uma vez que é uma reflexão, eu dizia vai dar tudo certo. Muito bonito. Foi uma viagem incrível sobre o mundo da educação financeira infantil. Aprendemos que educar financeiramente é preparar para o futuro e para as decisões que isso acarreta. Cada dica e história mostrou que a Cristina realmente traz-nos a mensagem de que aprender sobre dinheiro também é para crianças. A todos os nossos ouvintes, sigam a Cristina, acompanhem o seu projeto e leiam o seu livro. Vale a pena. Muito obrigada, Cristina, por ter aceitado. Obrigada eu. Muito obrigada e parabéns. Obrigada. E a todos, até ao próximo vídeo. Até à próxima!